Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Então, conforme a nossa programação do primeiro seminário Saúde Espiritual e os rumos da cura do terceiro milênio, nós convidamos o senhor Gilson Freire. Ele vai proferir o tema Uma Nova Visão da Medicina, primeira parte. Nós iremos até o horário de 12h15, em função de um pequeno atraso aí na programação. E, em seguida, eu conto com o retorno de vocês às 13h30, ok? Após o almoço. Então, 13h30, todos aqui, para prosseguirmos com a segunda parte da palestra. O senhor Gilson Freire, ele nasceu em 9 de julho de 53, em Lavras, no sul de Minas Gerais. Se transferiu para Belo Horizonte a fim de completar seus estudos. Formou em medicina em 80 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fez residência em clínica médica e nefrologia, tendo exercido a medicina convencional até 82, como médico intensivista e clínico geral. Posteriormente, optou pela especialização em homeopatia, formando-se na Escola Médica Homeopática Argentina. Membro do grupo docente do Instituto Mineiro de Homeopatia, da Associação Médica Homeopática de Minas Gerais e da Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas, onde ministra cursos regulares de homeopatia para médicos e farmacêuticos. Estudioso da obra de Pedro Baldi, participa de grupos de estudos e ministra cursos sobre seu profícuo trabalho. Então, gostaríamos de já pedir ao senhor Gilson. Lembramos que às 12 horas já reiniciaremos o debate. Então, vocês podem fazer as perguntas com a mesma metodologia da primeira palestra. Nós iremos recolher as perguntas. E de 12 às 12h15 teremos o debate. Tá bom? Bem, bom dia para todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ficamos imensamente agradecidos pelo convite da direção deste evento. E agradecidos a Jesus pela oportunidade. Que o Senhor esteja em nosso coração e nos dê subsídios para crescermos, compreendermos as leis que nos servem e assim podemos alcançar a verdadeira cura, a cura do Espírito. Perdão aí pelo dispositivo aqui que se nega a funcionar, né? Porque é tão prático nós passarmos nós mesmos, né? Sem ficarmos, vamos lá, volta, vai. Mas infelizmente o aparelhinho não quer funcionar. Nós convidamos vocês a realizarmos uma viagem. Uma pequena viagem ao longo da história do pensamento humano, para entendermos um pouco da visão médica que certamente iremos alcançar nos novos tempos que haverão de vir. Então nós vamos começar a nossa pequena viagem desde os tempos mais remotos, procurando compreender como era praticada a medicina ao longo do tempo, para entendermos como ela é hoje e podemos assim fazer uma
prospecção do nosso próximo futuro. Vamos então. Vamos iniciar. Não? Sim. O fenômeno humano é o grande objetivo do ato médico, da prática da medicina. Não só da prática da medicina, mas de todas as ciências que procuram levar o homem a um estado de equilíbrio ou de cura. Para curarmos, convém conhecermos o objetivo da nossa cura. Para curarmos efetivamente, convém conhecermos as causas dos problemas que queremos alcançar. Existe um fundamento terapêutico muito importante em medicina que nos diz que para curarmos uma enfermidade, nós precisamos conhecer as suas últimas causas e atuarmos nessas últimas causas para, assim, efetivamente, devolvermos ao enfermo a sua saúde e o seu equilíbrio. Mas, se nós não atingirmos as últimas causas, nós não alcançaremos, evidentemente, a cura efetiva e real. Então, ao longo do tempo, o homem se pergunta por que é que ele adoece? Por que é que a doença existe? Mas, além disso, para entendermos as razões do nosso adoecimento e estabelecermos propostas terapêuticas, é preciso compreendermos o fenômeno humano, o que é o homem em si. Como que o homem se estrutura, como funciona o homem, para então compreendermos por que ele adoece e então estabelecermos como curá-lo. Então essas são as perguntas que nos compete respondermos para que, sim, possamos alcançar a compreensão do fenômeno humano. O que é o homem? Qual a sua origem? Qual o seu destino? De que ele se compõe? Por que adoece? Enfim, como curá-lo? O homem sempre tentou responder essas questões. E ele sempre respondeu essas questões exatamente da forma como ele compreende estar estruturada a vida humana e está estruturado o local onde o homem vive, ou seja, a sua casa. Então nós vamos fazer aqui um paralelo entre visão de mundo e visão de ser humano. E vamos estabelecer para vocês, e vocês haverão de concordar com as nossas deduções, de que assim como o homem sempre enxergou a casa cósmica onde ele vive, assim também ele enxerga a si próprio. Nós nos recordamos de um grande pensador da antiguidade, Platão e Sócrates, que se fazem quase que uma pessoa só. E Platão nos relata em um dos seus diálogos, Fedro, um caso muito interessante do seu mestre Sócrates, que se encontra com o discípulo Fedro e os dois resolvem desenvolver um diálogo. O diálogo que está, então, na sua obra Fedro, chamado Diálogo do Amor. E Sócrates, então, convida o seu amigo Fedro para deixarem as portas de Atenas e procurarem por um recanto agradável e aprazível onde pudessem desenvolver diálogos tão sublimados. Eles, então, saem pelos portões de Atenas, percorrem uma extensão do rio Ilisso e acomodam-se num pequeno platô atapetado por uma relva macia sobre as sombras de um plátano, uma grande e sombria árvore, e ali sobre a música que o vento lhes canta e a canção que as cigarras embalam, porque era um dia de verão, ali eles desenvolvem o seu famoso diálogo. E Sócrates inicia
a sua conversa com Fedro, perguntando a Fedro: Fedro, é possível conhecer a alma do homem sem conhecer o universo? E Fedro, com muita inteligência, responde: Sócrates, se dermos ouvidos a Hipócrates, que é um Asclepíades, sequer o corpo do homem se pode conhecer de outra maneira. E Sócrates confirma: pois ele tem razão, Fedro. Vamos repetir, porque falamos algumas palavras que podem ter alguma dificuldade para vocês, Se dermos ouvidos a Hipócrates. Hipócrates é o famoso pai da medicina, não é isso? Um famoso médico grego, que nós vamos falar um pouco dele. Então, se dermos ouvidos a Hipócrates, que é um seguidor do deus Asclépio, que era o deus grego da medicina, portanto, ele era um Asclepíades, seguidor de Asclépio, não se pode conhecer a alma do homem sem conhecer o universo. E nem sequer o corpo do homem se pode conhecer sem conhecer o universo. Ou seja, a visão de mundo, a forma como nós compreendemos a realidade, é importantíssima para entendermos a nós mesmos. Porque nós somos filhos da realidade. Somos produtos do universo. E tal qual é a composição do universo, é também a nossa própria composição. Então vamos começar lá no Egito Antigo, 4.000 anos antes de Cristo, onde temos uma prática médica das mais antigas, e as histórias nos relatam que um médico famoso, Imhotep, exercia a sua arte da cura, subordinado aos deuses e orientado pelos deuses, de tal forma que ele foi levado à condição de o deus egípcio da medicina. Naquela época, a medicina era considerada uma arte sagrada e entregada aos sacerdotes. Porque o homem era uma criação divina e devia ser tratado como tal. Então, as outras culturas, como a chinesa, que também traz uma tradição médica antiguíssima do século de 3.000 anos antes de Cristo, Esta medicina também vai tratar o homem como uma entidade não propriamente física. Nesta época, cerca de 3.000 antes de Cristo, um Huangdi, que era um imperador, ele reuniu uma série de sábios do seu reino e compôs uma obra chamada O Cânone de Medicina do Imperador Amarelo, que na China é chamado Huangdi, e que trata quase que 3.000 antes de Cristo, Então, nesse tratado de medicina, que ainda serve até os dias atuais, a medicina tradicional chinesa, o homem era considerado um composto produzido por uma fusão de duas energias, as energias Yin e as energias Ying, tornando o homem assim uma totalidade, um todo indivisível. Porque tal era a visão de mundo dos chineses daquela época. Os chineses se baseavam na compreensão do universo, em que o universo, o todo, o tal, dividia-se em duas forças complementares e interativas, a força Yin e a força Yang, eternamente abraçadas no abraço do tal, no amplexo do tal. Então essas duas energias deveriam ser postas em equilíbrio para que se produzisse o homem saudável. O homem era um produto do equilíbrio dessas duas energias, a energia do tal, as energias do Yin e as energias do Yang. E desenvolve-se logo a seguir a acupuntura como uma forma de manter essas duas energias em equilíbrio no composto humano. Portanto, temos aqui um exemplo de que os chineses enxergavam o universo como uma unidade dualizada,
produto de duas forças complementares, yin e yang, assim também era o homem. O homem era um pequeno universo, um pequeno tal, uma pequena unidade, composto também de energias yin e yang, e estas energias precisavam estar em equilíbrio para produzir o homem saudável. A acupuntura, então, é uma das formas de se manter este equilíbrio. E aqui nós temos um desenho dos famosos meridianos chineses. Esse desenho foi encontrado, gravado em uma tábua de madeira, datada do século 7 a.C., para que vocês tenham uma ideia da antiguidade deste pensamento, mas que ainda é vigente na atualidade, porque ainda é válido este panorama, este traçado dos meridianos energéticos, né, de que se comporia o ser humano, ainda é vigente na atualidade, né? Demonstrando-nos então que o homem trata o homem da forma como ele vê a realidade. Aqui nós vamos também nos encontrar com a medicina indiana, a medicina ayurvédica, da herança védica milenar da China, que data também de 3 ou 4 mil anos antes de Cristo, né? E esta medicina também enxerga o homem como enxerga a divindade ou enxerga a criação. Segundo os indianos, a divindade se distribui em 3 aspectos, né? Que vai representar a sua divina, a sua trindade divina, né? Porque o universo seria sustentado e seria produzido pelos 3 aspectos da divindade: o aspecto Brahma, o aspecto Vishnu e o aspecto Shiva. O aspecto Brahma, simbolizado pelo Deus Brahma, representa a criação. O Shiva representa o transformismo ou até mesmo a destruição. E o Vishnu, o aspecto apaziguador, intermediário entre esses 2 extremos. O homem seria um produto exato desta constituição, da constituição da divindade e do universo. O homem herdaria em si, então, um aspecto Brahma, que a medicina indiana chama de Vata, um aspecto Vishnu, que é chamado Kapha, e o aspecto Shiva, que é chamado Pitta. Então, Vata, Kapha e Pitta, representados pelo ar, pela água e pelo fogo, são as 3 emanações divinas que se consubstanciam para produzir o homem. O homem, então, é produto da Trimurti, né? Da trindade divina. E do equilíbrio dessas 3 potências que a medicina ayurvédica chama de dosha, do equilíbrio desses 3 doshas, constitui-se o homem saudável. O homem estaria doente quando ele tem um desses aspectos a mais ou a menos, né? Ele tem o Kapha em excesso ou em falta, o Kapha em excesso ou em falta, e o Pitta em excesso ou em falta. Por exemplo, um indivíduo extremamente agitado, ansioso e irritável, ele está em excesso de Pitta, né? O outro que está com a cabeça nos ares e vive de seus sonhos, né? Ele está estacionado no Vata. Aquele que é excessivamente passivo e se deixa moldar pelo outro, está vivendo o seu aspecto Kapha em excesso. Então a medicina chinesa trata de equilibrar esses doshas para produzir o homem saudável, e para isso ela se serve de massagens terapêuticas, de essências, de gemoterapia, aplicação de pedras, e também de ervas medicinais, meditações e a prática da yoga como seus recursos fundamentais, né? Assim, a medicina ayurvédica nos dá outro exemplo de que ela trata o homem como compreende ser a composição da realidade. O universo em que vivemos, segundo essa concepção, é produzido por esses 3 aspectos da divindade: o aspecto Brahma, Vishnu e Shiva.
Então, vamos seguir os passos da nossa história, porque aí vocês já tiveram uma revisão ultra resumida, é claro, né, que nós não temos condições de aprofundar tanto, mas uma visão ultra resumida de como trabalha a medicina chinesa, como trabalha a medicina ayurvédica, né? E essas duas medicinas, então, estão fundamentadas em uma ou em suas particulares visões de mundo. Vamos aos gregos, que representa para nós o sustentáculo da civilização ocidental. Ali nós vamos encontrar as bases de todos os nossos conhecimentos, inclusive da medicina. A nossa medicina atual é filha da medicina grega, assim como a própria ciência. Então vamos entrar um pouquinho no que a medicina grega antiga considerava o homem. Para os gregos, o homem era uma alma encarnada. O homem tinha um corpo formado dos famosos 4 elementos, o qual era vivificado por uma energia especial, que Hipócrates chamava de pneuma. Então os gregos acreditavam que o universo era um composto quaternário. O universo estava formado por 4 elementos. Exatamente o ar, a água, a terra e o fogo, né? Que seriam esses 4 elementos fundamentais que, para os gregos, se misturavam nas mais diversas proporções para gerar a nossa realidade e o nosso universo. Então, o homem, como filho do universo, é também um composto quaternário. O homem, o seu corpo está formado de uma mistura de ar, água, terra e fogo. E esses 4 elementos precisam existir em equilíbrio para se produzir o homem saudável. Mas para os gregos, este composto quaternário estava alimentado por uma quinta substância, uma quinta essência, que era o éter. O éter, então, era o composto da alma, que vivificava o corpo. Então o corpo, no seu aspecto quaternário, era vivificado por uma energia especial, o ânima, ou o pneuma de Hipócrates, E esta energia especial, que penetrava pelas narinas do homem, iria então vivificar este composto físico quaternário, Este conceito vocês o conhecem, por exemplo, do Gênesis mosaico, onde nós vamos ver lá que Deus fez o corpo do homem de barro e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E hoje, certamente, vocês irão compreender por que, exatamente, quando alguém espirra, nós corremos a dizer saúde. Pouca gente sabe. Mas não é porque nós estamos gripando, não é exatamente isso não. Porque os povos antigos acreditavam que o sopro da vida penetrava pelas narinas do homem quando ele nascia. E se ele espirrasse, ele estaria perdendo o sopro da vida. Estaria perdendo o ânimo. Então era muito grave espirrar, era perigoso espirrar, porque você poderia eliminar o seu sopro vital, Por isso as pessoas aflitas acorriam a dizer saúde, Exatamente por isso. Então isso vem de muito longe, Isso se infiltrou na cultura europeia, proveniente dos gregos, é uma velha história, Os gregos, então, acreditavam que o homem assim, composto, precisava estar em equilíbrio, Esses 3 elementos. E esses 3 elementos da unidade humana foram compreendidos como os famosos humores, porque esses 3 elementos se convertiam em líquidos orgânicos, Ou algo como tal, Então, por exemplo, o fogo correspondia ao sangue, a terra corresponderia à bilis negra, o ar corresponderia à bilis amarela e a água ao fleuma ou à linfa, aquele líquidozinho que percorre os nossos vasos linfáticos. Então, segundo os gregos, esses 3 humores, representando os 4 elementos do universo, se misturavam para produzir as partes sólidas do nosso organismo e necessitavam estar em equilíbrio. Surge assim a famosa teoria dos humores, que nós voltaremos a falar dela.
Mas os gregos eram, evidentemente, crentes na existência dos deuses, na existência de forças ocultas que estaria em ação na unidade humana e no universo. Os deuses habitavam o Olimpo, né? Tinham seus corpos feitos de éter, viviam lá no chamado Empíreo, né? E haviam transmitido essa substância essencial, esta quinta essência, o éter, para compor a alma do homem. Então, na verdade, o corpo do homem estava formado pelos 4 elementos, enquanto que a sua alma era uma substância divina e etérea. Os gregos acreditavam fundamentalmente na intervenção dos deuses na saúde humana, de forma que os seus enfermos eram colocados nos templos dedicados ao deus Esculápio, o deus Asclépio ou Esculápio para os romanos, né? O deus Asclépio era exatamente o deus da medicina, o deus que cuidava da saúde humana. Ele era visto com o seu bastão, ao qual se enrolava uma cobra, e não se sabe exatamente a razão disso, mas isso deu origem ao símbolo da medicina, não é verdade? Né? Com a cobra enrolada no bastão, né? Muitas vezes o bastão também foi convertido num cálice. Então aqui está um templo dos gregos dedicado a Esculápio, e os enfermos eram colocados nos templos, onde eles repousavam e dormiam, e certamente sonhavam. Os médicos gregos, então, deveriam interpretar estes sonhos, porque os sonhos eram tidos como mensagem dos deuses. Os sonhos estariam traduzindo a prescrição do deus Asclépio para os seus enfermos. Então os médicos interpretavam os sonhos dos enfermos e traduziam estes sonhos em recursos terapêuticos, de modo geral, infusões de ervas que eram dados aos enfermos, né? Os enfermos que se curavam, eles o que faziam? Reproduziam a parte do seu organismo que estava doente e penduravam nas paredes do templo de Asclépio, né? Uma perna, um braço, uma mão, mamas, né? E é uma prática que nós conhecemos até os dias de hoje, né? Nos templos cristãos nós temos lá salas especiais onde os doentes levam os órgãos moldados em gessos, né? Quando eles alcançam a cura, não é? Então também é uma prática antiguíssima que nós herdamos, na verdade, dos deuses, dos gregos, né? Vamos em frente. Mas os gregos, eles fundaram 2 escolas médicas. Uma escola mais famosa surgiu na ilha de Kos, no mar Egeu. Então aqui nós temos o mar Egeu, na antiguidade, né? E aqui nós vamos identificar 2 ilhas, a ilha de Kos e a ilha de Quinido, ou Quinidos, né? Grécia está por aqui, Atenas está por aqui, né? Mais ou menos aqui, não aparece no mapa, tá? Mas enfim, aqui nós temos o mar Egeu, né? E vamos identificar nessas 2 ilhas, ilha de Kos e ilha de Quinidos, 2 escolas médicas importantíssimas que vão exercer influência na medicina até os dias de hoje. Na escola de Kos, Hipócrates, o famoso médico considerado o pai da medicina, funda a primeira escola médica instituída no mundo, no século V a.C. Então a escola de Kos é exatamente a escola de Hipócrates. E na ilha vizinha irá surgir um pouco mais tarde outra escola médica, a escola de Quinidos, cujo maior representante será o famoso médico Cláudio Galeno. Essas 2 escolas e essas 2 personalidades vão se antepor ao longo da história como 2 formas de tratar e de enxergar o homem. Vamos fazer um pequeno passeio, né, pela escola de Kos e pela escola de Quinidos, né, para que vocês entendam a razão do exercício médico atual, tá? Nós nos referimos à escola de Kos como a escola coica.
e nos referimos à escola de Quinidos como a escola quinidia, tá? Não se assustem com essas palavras, né, que parecem estranhas. Então, a escola ecoica, ela se firmava nos ensinos de Hipócrates, e a escola quinidia divergia ligeiramente de Hipócrates. Ambas as escolas acreditavam na composição quaternária do homem. Ambas as escolas apregoavam a teoria dos humores, de que os homens, os seres humanos, estavam formados pela composição, né, pela consubstancialização destes 4 elementos. E a saúde era um produto do equilíbrio destes 4 elementos. Só que a escola ecoica, a escola hipocrática, partia do princípio de que esses compostos humanos estavam subordinados à alma. A alma comandava e dirigia o corpo do homem. Daí o famoso ditado, né? Mente sã, corpo são. Né? Hipócrates dizia que a alma, através de uma potência chamada physis, que é a natureza orgânica, conhecia mais medicina do que os próprios médicos. E deveria ser respeitada, porque a physis conhecia e sabia o que fazer diante de cada necessidade de cada doente. E assim Hipócrates afirmava: a physis é o médico das enfermidades, fazendo sem auxílio o que convém. Tanto que a primeira obrigação do médico, segundo Hipócrates, que faz parte do famoso juramento médico, é não prejudicar, não perturbar a ação da physis, deixar que a physis tome as providências necessárias, ser um auxiliar da physis, ser então um coadjuvante das forças orgânicas que são muito mais sábias do que os próprios médicos. Nós vamos ver que ao longo da história humana, o médico vai desprezar a physis. E hoje a medicina se substitui à physis. A natureza é o médico, ela encontra uma maneira e age sem os médicos. Ou, diríamos hoje, apesar dos médicos. Né? Seja o teu alimento o teu único medicamento, e o teu medicamento o teu alimento. Hipócrates, então, suscitava o homem o emprego de substâncias orgânicas para se curar. A utilização de recursos próprios da natureza, que são aqueles recursos aos quais o nosso organismo está afeito, sabe metabolizá-los muito bem, os conhece, os identifica. E nós vamos ver que, ao longo dos tempos, nós perdemos este preceito hipocrático, né? Hoje nós nos utilizamos de substâncias completamente inorgânicas e desconhecidas da nossa natureza, desconhecidas da physis, para impor um silêncio às nossas enfermidades. Então vocês veem assim que, na verdade, nós nos evadimos um pouco dos preceitos hipocráticos. Né? Os preceitos hipocráticos estão reunidos numa obra chamada Corpus Hippocraticum, né? E então, segundo a concepção hipocrática da escola ecoica, o homem é um composto de corpo e alma unidos, de tal forma que não se pode separar o corpo da alma, a alma do corpo. Esta forma de encarar o homem é bastante importante e nós vamos compreendê-lo um pouco mais adiante. Porque Hipócrates está dizendo aqui que não se pode tratar os problemas da alma sem o corpo e não se pode tratar o corpo sem considerar os problemas da alma. E a nossa medicina vai evoluir exatamente para o contrário, né? Hoje nós vamos tratar o corpo independentemente do seu dono, né? Independentemente do indivíduo. Né? Nós vamos tratar o corpo como se ele fosse separado do espírito. E é esta a ideia que vai vigorar na escola quinidia. Na escola quinidia, cujo maior representante é Galeno, vejam bem que Galeno não foi um conterrâneo de Hipócrates, né? Ele viveu muito tempo depois. Hipócrates viveu no século V a.C. e Galeno vai viver já na era cristã, depois de Cristo, né? Nasceu em Pérgasos, formou-se em Alexandria,
famosa cidade do Egito, e lá ele curou o imperador romano Marco Antônio de uma ferida de guerra e tornou-se então o médico oficial da corte romana. Foi levado para Roma e lá ele exerceu a sua medicina e divulgou a sua medicina por toda a Europa. Galeno formou-se na escola de Quinidos. E a escola de Quinidos entendia que o corpo do homem poderia ser tratado sem considerar-se a alma do homem. E aí começa a nossa história, né? Galeno irá sustentar um novo pensamento médico defendido pela escola quinidia. Aqui está uma das suas famosas afirmações. Toda função alterada advém da alteração de um órgão, e toda alteração de um órgão provoca uma alteração de função. Ou seja, ele nos dá um raciocínio que hoje nós chamamos de organicismo. O que está doente na entidade humana é um órgão que não funciona adequadamente, porque você vai identificar alterações da funcionalidade humana em um órgão alterado. E todo órgão alterado vai alterar funções. Então a doença advém de um órgão alterado, de um órgão doente. Quem está doente é o órgão. O órgão do homem adoece. O homem em si está à parte. Compreenderam esta forma de perceber o homem? Então aí nós temos as bases da medicina materialista. Mas o Galeno ainda se fundamenta em uma outra concepção, exatamente contrária à de Hipócrates. Hipócrates havia anunciado que o semelhante pelo semelhante se cura, o similimus similimus curantur. Um anunciado que não foi muito compreendido na sua época. Somente no século XVII e XVIII, este anunciado de Hipócrates vai encontrar uma aplicação. Aliás, no século XVI, através do Paracelsus, ele inicia a aplicação desse fundamento hipocrático. Mas depois, na Inglaterra, com Jenner e a descoberta da vacina, percebe-se que aí já está inserido o raciocínio hipocrático, né? Na vacina nós temos exatamente a aplicação desse princípio. Aquilo que provoca é o mesmo que cura, né? E depois com Hahnemann, na Alemanha, no século XVIII, né? Nós vamos ter a homeopatia, que é a aplicação exatamente do fundamento hipocrático. O semelhante cura o semelhante. Mas Galeno, defendendo as ideias da escola quinidia, pressupõe exatamente o contrário, que toda doença deve receber um recurso terapêutico exatamente contrário àquele apresentado pelo organismo. É o contrário, contrarius curantur, né? Contraris curantur. A cura deve ser buscada no contrário. E assim se desenvolveu a nossa medicina, não é? Tanto é que para tratar uma insônia, nós usamos um sonífero, né? Para uma ansiedade, um calmante. Para uma febre, um antitérmico. Para uma inflamação, um anti-inflamatório. Para uma depressão, um antidepressivo. Estamos em plena vigência do preceito galênico, medicina quinidia. Tá certo? Não estamos dizendo aqui o que está certo e o que está errado, né? Estamos apenas explicando a vocês os fundamentos históricos deste pensamento médico. Tá claro? Portanto, embora a medicina guarde o maior respeito por Hipócrates, o médico se forma embalado pelo juramento hipocrático. Na verdade, a medicina de que nós nos utilizamos é uma medicina quinidia, é uma medicina galênica. Então, Galeno pressupôs, como fundamento do princípio dos contrários, que nós deveríamos impor esses princípios aos desequilíbrios dos humores. Se temos um excesso de fogo, temos que retirar o excesso do fogo. Se temos uma falta de fogo, temos que fornecer fogo. Se temos um excesso de ar, de bilis amarela, retiramos. E assim sucessivamente. Portanto, devemos impor ao desequilíbrio dos humores uma força contrária, advindo daí a famosa medicina dos humores. Nas suas sangrias, nos vesicatórios, nos vomitivos, nos diarreicos, nas ventosas.
o médico intenciona retirar o humor excedente. O indivíduo inchado está com água demais, né? Indivíduo com febre, fogo demais. Indivíduo com tumores, terras demais. Assim sucessivamente, né? Então, a prática da medicina dos humores vai ser desenvolvida exatamente por Galeno e será uma das medicinas de maior sucesso na história humana. Por quê? Ela vai vigorar durante aproximados 2000 anos. Até o século XIX, a medicina dos humores será praticada. Será a medicina da Idade Média. A medicina dos humores, verdadeiramente uma medicina de horrores, né? Porque na grande maioria das vezes ela trará mais prejuízos do que benefícios para o enfermo, né? Aplicações de sanguessuga, imaginam vocês, né? Como é que deveria ser horroroso aquilo de sangrias e tudo mais, né? O doente era forçado a vomitar, a ter diarreias e a sangrar, né? Para que equilibrar-se para o equilíbrio dos seus humores. A alma do homem era independente do corpo do homem. Se a alma estava enferma, quem deveria tratá-la era o sacerdote. Né? Porque, evidentemente, não existiam psicólogos e psiquiatras nessa época. Né? Então, a alma do homem pertencia à igreja. E da igreja cuidava. A igreja cuidava da alma do homem. Né? O corpo do homem era independente. E era da competência do médico. Esta é o conceito, né? Este é o conceito da medicina quinidia, da medicina galênica, que vai imperar na Idade Média e vai chegar até os nossos dias, né? Porque hoje nós tratamos a alma do homem de forma independente do corpo do homem e tratamos o corpo do homem também independente dos seus sentimentos e de suas emoções. Tá claro? Tá, né? Aí nós vamos encontrar os fundamentos da medicina materialista. Mas não importava muito a Idade Média uma terapia excessivamente agressiva para as doenças humanas, porque o homem era um pecador, o homem era um penitente. Não é mesmo? Assim a Idade Média enxergava o universo como um produto do pecado humano, né? Da grande transgressão de Adão e Eva. E o homem, então, estava inserido nessa visão religiosa, nesse contexto da interpretação judaico-cristã, e nada mais natural de que fossem infligidos castigos ao homem penitente, né? Tá claro? Então, mais uma vez, nós estamos vendo o paralelo entre a forma como se vê a realidade e a maneira como o homem é tratado. Mas vamos penetrar. Qual que é o nosso horário mesmo, que eu me perdi? Às 12 horas, depois 15 minutos. Não, dele vai ser debate depois do segundo. Não, então até as 12h15. Até as 12h15. Tá. Então vamos penetrar agora numa nova visão de mundo que vai nascer no século XVII na Europa. Né? Como vocês sabem, surge nesta época a ciência, embalada pelo iluminismo. O iluminismo ventilado pelas novas ideias que surgiam naquele então. Né? As ideias do filósofo Kant, que, no seu famoso refrão, ousar interrogar, suscitava o homem a desenvolver a sua inteligência e a sua razão e, assim, julgar os fenômenos que o rodeiam, estabelecendo novas compreensões não propriamente oriundas da fé. Ousar interrogar. Sabem vocês por que esse refrão na época era importante? Porque naquela época, ou seja, ainda sob os respaldos da Idade Média, era muito perigoso interrogar. A velha teologia dizia que os infernos estavam cheios daqueles que interrogavam. E dizia-se assim ao homem: menino, não interrogue, não pergunte. É perigoso perguntar. Não é?
Conta-se uma anedota, a gente não sabe se é verdade, mas que perguntaram certa feita para o Santo Agostinho, né? Perguntaram para o Santo Agostinho o que Deus fazia antes de criar o céu e a terra. Porque acreditava-se naquela época que o céu e a terra havia sido criado há 6.000 anos antes de Cristo. Então Deus teve uma eternidade inteira de ócio, né? Sem ter o que fazer. Então perguntaram, mas e aí, o que Deus fazia antes de criar o céu e a terra? E Santo Agostinho respondeu, meu filho, antes de criar o céu e a terra, Deus criava os infernos para colocar lá quem fizesse a ele essa pergunta. Né? E esse era o entendimento do homem, esse era o comportamento do homem. O universo estava cheio de mistérios e o homem não podia interrogar. Interrogar era perigoso. Então nasce o iluminismo na Europa, no século XVI, embalado pelo refrão, ousar interrogar. Vamos interrogar e vamos responder com a razão, não propriamente com a ciência. Não é? Então nasce a ciência através desses grandes pensadores, Galileu, Descartes e Isaac Newton. Né? Vocês sabem que, na época, ainda imperava o chamado cânone aristotélico. O cânone aristotélico fornecia ao homem da época uma visão de mundo. O mundo estava restrito na Terra. Todo o universo se resumia ao nosso planeta. Porque os luzeiros do céu não eram mais que pequenas luzes colocadas em redomas vítreas que giravam ao redor do nosso planeta. Não é isso? A chamada visão geocêntrica, né? A Terra como centro do universo. Então os luzeiros eram luminares, né? Fixados em redomas, e essas redomas vítreas giravam ao redor da Terra. Né? Porque assim estava estabelecido nos textos sagrados. Né? Lá no Salmo 96, se não me falha a memória, está escrito assim, né? Eu mesmo, o Senhor Deus dizendo, né? Eu mesmo fixei a terra nas suas colunas para sempre imovíveis. Né? Então a terra era tida como estática no centro do universo, porque assim tudo nos parecia, tudo nos evidenciava ser a realidade. Né? E o sol e a luz, os luzeiros giravam ao nosso redor. Essa era a visão de mundo que havia sido concebida, organizada por Aristóteles, estabelecida pelo astrônomo Ptolomeu. Né? E essa visão de mundo ela concordava com a visão judaico-cristã. Em tudo ela era ferida pelos conceitos estabelecidos no Velho e no Novo Testamento. Por exemplo, sabemos lá da história de que Deus havia detido o movimento do Sol e da Lua, né? Para que o Josué, não é isso, vencesse as suas batalhas. Né? E fica aí a interrogação, como Deus, né, poderia deter o movimento do Sol e da Lua ao redor da Terra? Seria uma imensa catástrofe astronômica. Né? Então, em 1545, Copérnico faz cuidadosas aferições dos movimentos dos astros e chega a uma conclusão de que um sábio grego que viveu no século II a.C., Aristarco de Samos, estava com a razão. Aristarco de Samos dizia que não era a Terra, ou seja, não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas sim a Terra que girava ao redor do Sol. As suas ideias, naturalmente, foram incompreendidas na sua época, mas o Copérnico, que para nós é a reencarnação do Aristarco de Samos, resolve ressuscitar essas ideias. Faz aferições cuidadosas dos movimentos dos astros e chega à conclusão de que Aristarco de Samos tem razão. Né? O Sol é o centro do universo, não a Terra. Ele lança o chamado modelo heliocêntrico, né? Uma nova concepção de universo. Mas ele foi muito esperto. Embora ele tenha terminado o seu livro em agosto, ele deixou a recomendação de que o livro não fosse publicado, senão depois da sua morte. Né? Porque
Era uma notícia bombástica e ele seria severamente punido. Então ele morre em novembro de 1545 e logo em seguida o seu livro é publicado. O seu livro vai ser estudado por alguns sábios. O primeiro deles, né, que temos registros na história, é Giordano Bruno, que era um monge agostiniano, que se encanta com a obra de Copérnico e deslumbra-se diante da visão de um novo universo. Um universo aberto ao infinito, as redomas vítreas não existem, a Terra está a girar ao redor do Sol, os luzeiros não são fagulhas luminosas postas no céu, mas são outros sóis, ao redor desses sóis existem outros mundos. Esta era a visão de Giordano Bruno, né? E dizia ele, o universo é infinito e Deus é infinito, porque Deus coincide com a criação e a criação coincide com Deus. Ele foi condenado por heresia, acusado de panteísta, ficou 7 anos preso nas masmorras romanas, recebendo todo tipo de castigo para que mudasse de ideia. Ele não mudou de ideia, de tal forma que no dia 17 de fevereiro do ano de 1600, numa manhã de domingo, uma manhã fria de domingo, na Praça das Flores, Praça de Fiore, Giordano Bruno foi levado à fogueira para que as suas ideias fossem queimadas junto com ele. Mas as ideias não se queimam, não é verdade? Elas sobrevivem e elas são até fortalecidas pela condenação humana, né? Galileu Galilei absorveu as ideias de Copérnico, produziu uma pequena luneta e com a sua luneta perscrutou o céu noturno e verificou que Copérnico tinha razão. O universo não estava desenhado segundo o cânone aristotélico. O cânone aristotélico entrará em crise. Então nós vamos falar para vocês de crises paradigmáticas. Quando a superfície do conhecimento humano, aparentemente estável, onde tudo parece estar compreendido e muito bem entendido, o homem se vê diante de novos fatos, de novas descobertas que não podem ser explicadas pelo conhecimento vigente. Rompe-se, então, essa quietude do conhecimento com o surgimento de novos paradigmas. Essas são as crises paradigmáticas, que vão pedir ao homem novos modelos de compreensão e vão desenvolver novos conhecimentos. Então, assim nós evoluímos por crises. E nessas crises existem embate de ideias. Nessas crises nós contrariamos interesses já plenamente estabelecidos. Gera-se embates. O embate entre o revolucionário e o conservador, o progressista e aquele que está fixado nas velhas noções. Esta é a luta humana, né? E desta luta nós evoluímos. Esta é a luta própria da evolução, né? Então, nesta época, nós vamos assistir um grande embate de ideias. Interesses serão contrariados. Interesses da teologia, né? Da teocracia, dos estados teocráticos que se baseiam no pensamento religioso, fixados em dogmas, serão profundamente abalados. Galileu comparece diante de um tribunal da Inquisição no dia 22 de junho do ano de 1633. Né? Ali estava a comissão do Papa Urbano VIII com seus prelados, né? E eles interrogam Galileu e perguntam a Galileu se de fato a Terra está a girar ao redor do Sol. Galileu conhecia o destino de Giordano Bruno e sabia que naquele instante, se ele respondesse sim, ele seria condenado à morte. Ele capitulou e disse não. Não, a Terra não está a girar. Mas baixinho, né? Este homem sábio proferiu o seu famoso "Eppur si move", que significa, no entanto, ela se move, né? Somente os que estavam mais próximos ouviram ele sussurrar, né? No entanto, ela se move, né? E os prelados e o Papa não ouviram, né? Essa constatação de Galileu. Então Galileu foi condenado à prisão perpétua, né? Ele
ficou preso na torre de uma igreja durante quase 10 anos. 9 anos preso, por haver divulgado as ideias de Copérnico. No ano em que ele morre, 1642, nasce na Inglaterra Isaac Newton. Um espírito já preparado para os novos tempos. Newton, então, vai estudar a mecânica celeste, vai estabelecer as leis que regem os fenômenos universais. E vai unir o céu e a terra, né? Já não existem mais as esferas vítreas, o universo se abre ao infinito. O universo agora é uma grande máquina feita de engrenagens, muito bem ajustadas, coordenadas por leis. Leis precisas que podem ser expressas em linguagem matemática. Exatamente o que Galileu havia anunciado. A natureza está escrita numa linguagem matemática. É uma frase de Galileu. Deus cria com contas, pesos e medidas. Isso é muito bonitinho, né? É muito bacana, porque já estabelece uma nova visão de mundo, né? Um mundo ordenado por leis. O universo agora se transforma numa máquina, um imenso relógio. Deus é aquele que criou esse relógio, ajustou todas as suas engrenagens, deu corda nesse relógio e pôs-se a observar os seus movimentos. Esse relógio funciona agora pelo seu próprio automatismo, pelo seu próprio embalo, pelas suas inerentes leis. Tá? Deus já não interfere diretamente no funcionamento deste grande relógio, né? É um conceito filosófico que se chama deísmo, não teísmo, né? No teísmo, Deus cria o universo e interfere decisivamente no universo e nos destinos humanos. Já no deísmo, não. Deus está a observar o funcionamento da grande máquina que ele criara, né? Então, esses homens eram deístas. Eles acreditavam em Deus, mas o universo era regido por si próprio, né? Até que, enfim, este Deus será negado. Esse Deus já não será necessário mais, nem para criar e nem para mover esta grande máquina universal. Mas nesse instante surge uma nova visão de universo. O universo é uma máquina. E ele funciona em decorrência do funcionamento das suas peças. Nós podemos entender todo o funcionamento do universo compreendendo o funcionamento das partes. Esta ideia é chamada reducionismo. E ela foi metodotizada por René Descartes. Então, o reducionismo passou a ser uma metodologia de conhecimento e vai estabelecer um dos fundamentos da ciência. Para compreendermos como funciona um determinado fenômeno, um determinado objeto, como nós devemos proceder para compreender este fenômeno. Desmontá-lo aos seus componentes mínimos. É o que a criança faz, né? A criança quer saber como que um brinquedo funciona, desmonta o brinquedo, né? Para ver como que as peças estão ajustadas, concatenadas, como que uma se influencia sobre a outra, e assim você entende o todo. O todo, segundo essa concepção, é compreendido pelas partes, pela junção das partes. É claro que a medicina vai aplicar o reducionismo para estudar o fenômeno humano, não é? Quer entender por que o homem não funciona direito? Vamos às suas partes. Vamos estudar as suas partes mínimas, né? E no mau funcionamento da mínima parte, nós vamos entender o mau funcionamento do todo. Está claro? Concepção puramente materialista, que desconhece a existência de um todo sistêmico, que se serve das partes para se manifestar. Nós vamos falar um pouco mais disso adiante, né? Porque agora nós vamos entender que a nova medicina, a medicina científica do século XVIII, século XIX, século XX, vão se fundamentar no pensamento destes ilustres homens. E um pouco mais nós vamos nos deparar com Laplace. Laplace era o Newton francês. Ele absorveu as ideias de Newton, as entendeu muito bem, era um grande pensador, um cientista, e ele publicou um livro, pouco depois
advento do pensamento de Newton, né? Ele publicou um livro sobre a origem do sistema solar. E a sua ideia é de que o sistema solar havia se formado a partir da condensação de uma nebulosa. Essa nebulosa se condensou, formou o Sol e formaram-se os planetas que passaram a girar ao redor do Sol, né? Uma concepção muito avançada para a sua época que ainda é aceita pela ciência, né? Nós temos a origem do nosso sistema solar na condensação de uma grande nebulosa. Mas o imperador Napoleão leu o livro de Laplace e ficou intrigado e chamou Laplace à sua presença. E perguntou a Laplace: Laplace, onde está Deus na sua história? Porque ele deu falta, né, de Deus, mas não foi Deus que criou o mundo? Não está no Gênesis mosaico, né? Então Laplace responde com uma pergunta bastante significativa e que vai abrir uma nova era para o pensamento humano, né? O Laplace responde: nobre imperador, não preciso desta hipótese para explicar o universo. Deus está dispensado, né? Deus não faz parte mais do pensamento da ciência, né? Portanto, os seres vivos transformam-se em máquinas. E para se conhecer o funcionamento dos seres vivos, nós deveremos procurar desmontá-los, né? Então aqui nós temos uma gravura famosa do século XIX. Aqui estamos diante de uma personalidade famosíssima na medicina, Claude Bernard, o pai da fisiologia médica, um sujeito brilhante ao qual muito devemos a compreensão de como que funciona o nosso organismo. Mas o Claude Bernard estava fundamentado na visão mecanicista de mundo, né? Aqui está ele desmontando um coelho para ver como que o coelho funciona, né? Desmontando as peças do coelho, né? E procurando entender o funcionamento do coelho na interação das suas peças, das suas partes fundamentais, tá? O Claude Bernard disseca corpos e mais corpos de animais e publica um trabalho na Escola Médica de Montpellier, na França. E neste trabalho, né, publicado em 1844, ele afirma: as forças orgânicas, mesmo as mentais, são atuações puramente fisiológicas e materiais. Ou seja, Claude Bernard vasculhou os seres vivos e não encontrou alma, não encontrou espírito, não encontrou força vital, ânimos, né? Não encontrou a força anímica. E dizia que todas as forças presentes no ser vivo poderiam ser explicadas por injunções físico-químicas. A alma não existe, né? O espírito é uma balela. Fundamenta-se a visão mecanicista na biologia e nos seres humanos, né? Não existem forças sutis na entidade humana. Todas as forças presentes na unidade humana são produzidas por impulsos bioquímicos, advêm de interações físico-químicas. Está, então, definitivamente declarada a visão espiritualista de homem, né? Hipócrates já não tem mais lugar, não existe o ânimos, né? Não existe a physis, não existe sabedoria orgânica no controle dos seres vivos. Os seres vivos são encontros casuais de órgãos. Agora, o que está doente na entidade humana é um órgão, porque este órgão doente altera uma função, e a função é a expressão da enfermidade do homem. Mas nós queremos, apesar disso, exaltar o brilhantismo de Claude Bernard. Claude Bernard, ele foi muito mais sábio do que nós imaginávamos. Ele nos declarou de uma forma poética que existia em nós um mar interno, que são os nossos líquidos orgânicos, né? E ele que foi o descobridor de que os nossos líquidos orgânicos têm a mesma composição do mar. Nós temos
a exata proporção de sal nos nossos líquidos orgânicos, a exata proporção do mar. Ou seja, a vida surgiu no mar e para que ela sobrevivesse na terra, ela carreou o mar dentro de si. De forma que nós temos um mar dentro de nós que banha as nossas células, né? O nosso mar interno. E o Claude Bernard, ele teve lapsos de compreensão. Pode passar, por favor. Ele teve lapsos de uma compreensão mais elevada, porque ele considerou a existência de uma ideia diretora. Dizer que os seres vivos deveriam possuir uma ideia diretora que coordenasse todo o funcionamento de seus órgãos. Mas essa concepção de Claude Bernard não foi levada a sério, né? Não era uma concepção vigente naquele então, né? Mas passemos a um outro grande estudioso da medicina, outro homem de imenso valor, o Virchow, criador da patologia moderna. O Virchow, da Escola Médica de Berlim, teve a ideia de aplicar o microscópio no estudo do ser humano. O microscópio que havia já sido criado na Holanda, ele então começou a vasculhar os tecidos humanos com o microscópio. A célula já havia sido descoberta, mas ele identificou que o que estava doente num órgão era a célula. Ele começou a identificar células deformadas, células alteradas na sua composição, na sua morfologia. Então, ele faz uma declaração que também será fundamental para a medicina. Em 1858, ele publica o seu trabalho em Berlim. A essência da doença é uma parte modificada do organismo, ou melhor, uma célula modificada, ou uma injunção de células. O que está doente, então, no homem? A célula. Portanto, a célula tem que ser curada para que o homem tenha saúde. Evidentemente que não estamos contra esse preceito. Não é verdade? As células de fato adoecem. Mas são elas as responsáveis pela nossa doença? Nós estamos doentes porque as nossas células se perturbam? Hoje sabemos que não. Vocês que estão aqui têm uma compreensão mais elevada do que é o homem, não é? Mas esta ideia irá alimentar a medicina até os dias de hoje. Porque nos dias de hoje acredita-se que a célula se enferma em decorrência das suas composições últimas, que são as suas moléculas, né? As biomoléculas estão alteradas em suas interatividades e em seus comportamentos, né? As suas reações, as suas interações, né? E as enzimas que atuam nas nossas biomoléculas é que estão doentes. Por isso o homem acorre a consertar as nossas biomoléculas para se produzir o homem saudável. Vocês já estão antevendo, né? Que essa visão está sujeito a uma nova crise paradigmática. Não é verdade? E nós já temos uma nova visão para antepor a esta compreensão. Então o Virchow foi brilhante, desenvolveu estudos da patologia a nível celular, criou, né, uma nova visão da enfermidade e considera-se que com Virchow, finalmente, a medicina deixa de ser medicina dos humores e passa a ser a medicina das partes sólidas, né? É apenas uma maneira assim, ilustrativa de entendermos o que aconteceu com a medicina, porque finalmente a medicina dos humores, a medicina galênica da Idade Média, ela é abandonada. Não são os nossos humores, os nossos líquidos orgânicos que entram em desequilíbrio e causam em nós as nossas enfermidades. Não, são as nossas células, são as nossas partes sólidas, né? A medicina torna-se a medicina das partes sólidas, ou seja, uma medicina fixada no materialismo, na visão materialista da vida e do ser humano. Tá certo? Estão compreendendo as razões disso, né? E aplica-se a esse raciocínio o reducionismo cartesiano. Para conhecermos um fenômeno, devemos decompô-lo em suas partes fundamentais. Então, o fenômeno humano, para ser compreendido, precisamos desmontá-lo até as suas células e compreendê-lo a partir das suas células.
né? Assim, o cérebro é um amontoado de neurônios. O cérebro pensa, age, se comporta e sente em decorrência dos neurônios. Tá claro? O homem é uma secreção neuronal. Isso tudo é consequência dessa visão materialista do universo, do mundo e do homem. Tá? Porque esta medicina agora ela vai se enquadrar na visão mecanicista da ciência. A ciência do século XIX vê o mundo como uma máquina. E, consequentemente, o homem também é uma máquina. Não é? Se ele é uma máquina, ele tem que ser tratado nas suas peças. Tá claro? Visão mecanicista do ser humano, desenvolvendo também uma medicina mecanicista e materialista. Não é? Eu estou achando que está na hora de parar, tá não? Podemos parar? Ou vamos mais um pouquinho? Tá bom? O estômago já está reclamando? Mas não tem problema, nós estamos indo bem. Vocês me deram mais tempo do que eu, né? Então tá bem, acho que nós podemos parar aqui, né? Vamos fazer um grande resumo da nova medicina que vai surgir no século XIX. O homem, uma máquina sem alma. Tá? Vamos parar aí, porque vamos chegar no ponto em que estamos na atualidade, né? Então vamos nos abastecer, não é isso? E que hora que voltamos? 1h30. Então até já, né? Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.